tenho percebido assim, muitos casos de aumento, né, desses transtornos de déficit de atenção, o próprio TEA. O que, que você percebe que está acontecendo? Porque tantas vezes hoje, quantos casos nós temos aí de vários diagnósticos, né? Não tínhamos tantos laudos como nós temos hoje. Sim. Ou independente dos laudos. Sim. Crianças com essas características, com esses comportamentos, o que, que você acha que está levando a esse boom, né? Hoje é muito normal dentro da sociedade ou dentro das famílias, sempre a gente tem algum caso conhecido. Sim, sim. Existe sim um aumento, né? Um aumento, por exemplo, do TEA. A última atualização do CDC é 1 a cada 31 crianças. Então, assim, existe um crescimento. E o que a gente observa? Existe também o conhecimento, né? Então, as pessoas elas têm acesso muito mais à informação, as pessoas estão mais atentas. E no caso do TEA, especificamente, teve uma mudança de 2022 do aumento, na verdade, foi inserido o espectro, né, transtorno do espectro autista. Então, casos leves que não eram considerados, eram casos limítrofes ou não estariam dentro do TEA, hoje é um espectro. Então, é uma gama muito grande que coloca mais gente para dentro. Então, o acesso à informação, o acesso a esse conhecimento, tudo isso, tudo, né? As políticas públicas, tudo se fala sobre isso, o conhecimento chegando a mais pessoas, acaba naturalmente tendo um aumento de diagnósticos. E existe também uma questão que às vezes é controversa entre estudos e linhas, mas da epigenética, né? Então, a mudança ambiental que interfere, no ambiente interferindo na genética, e que isso também pode ir por vários aspectos, que é muito... Como é que fala? Existem muitas divergências nessa linha, mas eu acredito sim nesse aumento por uma questão de várias coisas, né? Estilo de vida, o ambiente mesmo, ambiental, impactando na genética. Então, assim, e aí o que acontece? Esse acesso à informação, esse entendimento, colocando nome, então não é só o autismo, é o TEA, não é o transtorno no neurodesenvolvimento como um todo. Então, pensando em TDAH, em TEA, em TDC, que é a dificuldade motora, o TDL, que é específico de linguagem, as altas habilidades, por exemplo, até a questão mesmo alimentar, o DAP, que entrou também como um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, existe esse aumento de informação e, consequentemente, o aumento de diagnósticos. E existem também os diagnósticos errados, né? Sim. Que a gente não pode fechar os olhos para isso. Eu acho muito bom esse acesso, essa informação chegando, só que eu sou muito criteriosa com o cuidado no diagnóstico. Não ser tão precoce, não né? Não ser tão precoce. E ser por especialistas de verdade, Exato. né? E sabe o que eu penso? Assim, lógico, você sabe, eu estudo neurodesenvolvimento, eu acredito muito nesse olhar precoce, não com a busca de laudo. Diagnóstico e laudo precoce, mas da intervenção, da atitude da família, da escola, dos cuidadores dessa criança. Porque cada criança, ela tem uma manifestação, não de diagnóstico, mas de vida. Então, eu estava vendo ali, né, a linguagem do amor que você trouxe, a forma que essa criança aprende, a forma que essa criança, ela lida no mundo, o perfil comportamental dessa criança. A gente no estudo diz que pra gente... Isso. E a criança, ela também tem o perfil dela. Ela também tem as áreas de desafio e as áreas de potenciais. Então, quando eu paro só de olhar e buscar esse diagnóstico, eu olho aquela criança assim, bom, deixa eu entender efetivamente quem é esse meu filho, esse meu aluno. Deixa eu entender quais áreas, como que ele entende e aprende melhor, como que ele manifesta no mundo aquilo que está dentro dele. Lógico, isso não vai tirar meu olhar se ele realmente tiver um diagnóstico. Não é sobre negligenciar, mas é olhar para além de um diagnóstico ou de uma busca de um diagnóstico. Então, eu percebo muito isso. Quando eu falei do diagnóstico precoce, no sentido de
querer logo encontrar Sim. uma resposta. Sim. Encontra as primeiras características ali, e aí o pessoal já começa a laudar, e o pai já começa a achar, já leva, acho que para o consultório, Sim. já está muitas vezes com o diagnóstico pronto, né? Eu estava lendo ontem, Rose, até um artigo falando sobre isso, depois eu até posso compartilhar. O quão perigoso são essas famílias nessa busca incessante. Enquanto tem famílias que estão na negativa, ficam Sim. na negação e não querem ver, não, meu filho não tem nada. Existe agora um grupo nessa busca incessante por diagnóstico Isso. para pertencimento de um grupo, para conseguir os benefícios de... Que é triste. Exato. Não posso deixar de falar que é muito e triste. eu li isso sobre ontem, porque eu falei, eu li isso ontem. E eu Tem fiquei acontecido assim, realmente. Tem porque vou ter acontecido. os benefícios de vários tipos, né? Lógico que Sim. isso não enquadra para todo mundo. Mas quando eu li isso, não foi uma coisa que eu falei, eu li de algo que está publicado. Eu falei, gente, olha só o quão perigoso é essa busca incessante e por um diagnóstico. Tudo que é o extremo, né, não é legal. Exato.